Olá, meus queridos, tudo bem? Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, feliz 2023. Para quem eu ainda não dei, para você que é novo inscrito aqui no canal, Deus abençoe vocês. Querido, a gente tem feito aqui uma série de vídeos a respeito do livro de Jó, tá? Ainda estou devendo aí uns 2 ou 3 vídeos para colocar na lousa, entre o capítulo 38 até o 42, né, do livro de Jó. Tá, realmente tá um pouco dificultoso aqui, questão de cenário, tempo, uma série de coisas. Para quem grava, para quem tem canal, é dificultoso, sabe? A gente depende do tempo, a gente depende de um lugar silencioso, a gente depende de um lugar onde tenha uma boa iluminação. Como você está vendo, a minha direita e a minha esquerda tem 2 candelabros, né? Hoje o dia está nublado, de vez em quando o sol aparece. E quando ele aparece, fica desse jeito, como vocês estão vendo aqui atrás, tá vendo? Ó? Só dá pra ver a árvore atrás de mim, né? E os outros lugares você não consegue ver por conta da luz, né? Do sol batendo. E, infelizmente esse tipo de situação, né, não tem como corrigir, tá? Então eu vou falar aqui hoje do capítulo 28 do livro de Jó, né? E isso vai se estender para uma segunda parte, porque a gente vai falar de sabedoria e a gente vai falar de entendimento, né? E Jó está aqui lamentando, questionando, perguntando, né? Ensinando, dando instrução, pedindo instrução, uma série de coisas Jó está falando, né? Então vamos fazer a leitura do capítulo e aí a gente vai discutindo aqui o assunto, né? Jó capítulo 28, versículo de 1, a gente vai ler até o final do capítulo, né? Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro se refina do seu lugar. O ferro tira-se da terra, e a pedra se funde o cobre, ou da pedra se funde o cobre, né? Então, eu não sabia que o cobre saía da rocha, né? Da pedra, né? Nunca estudei sobre isso, né? Então isso aqui para mim é novo, né? O cobre sendo extraído da rocha, né? A parte de minérios, né? Tudo bem, né? Da terra sai, né? Da terra, das pedras, os homens vão mexer na terra e vão encontrar esses materiais, né? Mas a questão do cobre sair da pedra, né? Para mim tem mais ligação espiritual do que literal, né? Embora os dois andam juntos, né? O cobre, né? Você vê que Jesus, por exemplo, falando de uma parte espiritual, né? Jesus, ele tem seus pés como bronze polido, né? E ele também é uma rocha, entende? Então, se for para me trabalhar a área espiritual, eu consigo entender, né? Mas na literalidade, eu não sei dizer para você se o cobre realmente tira da rocha, da pedra, né? Então, é um assunto assim bem delicado, né? Verso 3, né? Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras. As ocultas nas trevas, nas densa escuridade. Abrem entrada nas minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, pendurados oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Então, olha só. Então, Jó está dando... Aqui já consigo entender, né? Então, Jó está dizendo que o homem, né? E é óbvio que um pouquinho mais abaixo ele vai falar da sabedoria do homem, né? Mas essa sabedoria do homem vai refletir a Cristo, é claro. Mas ele está dizendo que o homem tem muita sabedoria, né? O homem consegue movimentar o solo, o homem chega diante de uma montanha, diante dos rochedos, né? E ele começa a escavar, né? Nessas montanhas, né? E começa a revolver as terras, os montes, tira um monte de lugar, né? Ou faz buraco, faz túnel, faz caverna, ou abre poço, mesmo ali dentro, além de ser uma caverna, lá vamos dizer assim, lá no seio do monte, lá de baixo mesmo, da raiz do monte, né? E aí eles ainda perfuram o solo e vão para baixo, né? É como se eles fossem um formigueiro, né? Trabalhando debaixo da terra, né? Então, em cima da terra, em cima do monte, em cima da terra, procede o pão, procede o trigo, procede o alimento para o homem, né? Também é uma referência para Cristo, né? Pão e trigo nos leva direto para Cristo, mas também nos faz entender que é o alimento. Então, por cima da terra você vê a vegetação, você vê os alimentos, né? Que do trigo vai proceder o pão. Só que por baixo da terra, por eles escavarem, por eles estarem trabalhando debaixo da terra, então em alguns aspectos eles vão usar o fogo, né?
para o fogo, para clarear o buraco, né? Porque eles estão na escuridão, como o Jó está falando, né? Então eles precisam de luz para poder trabalhar lá embaixo. E vira e mexe, né? Eu já trabalhei perto desses lugares. Eles têm que implodir, né? Demolir, dependendo do tamanho da rocha. Dependendo do tamanho da rocha, né? Eles precisam demolir com dinamite, né? Com fogo, né? E claro, embaixo da terra também tem, né? Vulcões, essas coisas, né? Que se chama aquele mar de fogo, né? Embaixo da terra, né? Também tem esse sentido. Verso 6, né? Nas suas pedras se encontra zafira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram as feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Então os animais, né, esses animais que ele falou aqui, falcão, ave de rapina, entre outros animais, eles não têm conhecimento a respeito dessas coisas. Eles não sabem que essas coisas valiosas e preciosas para o homem, na literalidade, eles não conhecem esse caminho, essa vereda eles não entendem, né? Verso 9, né? Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes das suas raízes. Aquilo que eu falei no início, né? O homem cava túneis, né? Debaixo da montanha, por baixo. Algumas montanhas são removidas mesmo do seu lugar para abrir caminho, né? Para abrir rodovia, para fazer ponte, túnel, etc, né? O homem mexe. O homem tem sabedoria para isso. Deus deu sabedoria para o homem para ele fazer essas coisas. 11. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz aquilo que estava escondido. Então esse verso 11 aqui, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo, pelo menos 8 anos da minha vida, fazendo manutenção em usinas hidrelétricas, né, onde era gerada energia, né, com a força da água, né. E o meu trabalho era ou descer em buracos debaixo dessas usinas, né, onde contém vazamentos, né, porque a usina precisa ser colocada num lugar abaixo do nível do solo, para que a máquina, a turbina, fique lá embaixo trabalhando. Quanto mais baixa a turbina tiver e o nível da água da barragem tiver mais alto, mais força, mais pressão tem a água, mais energia eles vão conseguir trabalhar, fazer com que a turbina gire e gere energia nesse sentido. Quanto mais água, melhor. Quanto mais força, mais pressão, mais energia gerada. Só que lá embaixo, nesses túneis, né, por ser por debaixo do solo, e em volta da usina toda é água, né? Então sempre vai estar tendo vazamentos, né? Assim como nas barragens, né? Algumas barragens contêm vazamentos, né, onde não é para ter. Então eu trabalhava nesse setor, fazendo manutenção, ou seja, tentando tapar os veios de água, né? Aquelas pequenas rachaduras começam a minar água, começa a espirrar aquele mijinho de água, né? Então o meu trabalho por um longo tempo foi vedar aquilo lá. E eu usava um produto que se chamava Pó 2, né? Que ele vem em pó mesmo, né? Parece cimento. E quando você pega um pouquinho na mão, tem que ter uma luva, né? Preparado para isso. Você coloca ele na água fria, há um choque térmico naquela química, né? Ele esquenta rapidamente. E enquanto ele está quente, ele fica molinho, né? Inclusive. Aí você tampa, joga lá no buraco, né? E segura por alguns instantes. E ele seca na hora, né? Secagem rápida, né? E aí ele vira como se fosse um vidro mesmo e fecha o veio de água, né? E tapa, e aí eu ia para outra. E assim por quase 8 anos eu trabalhei mais ou menos nesse sentido, tapando veios de águas, né? Em outra situação, isso já foi uma experiência mesmo, foi uma experiência que eu tive com água, né? Não tapar veio, mas em trabalhar em abertura de poços, né? Minha mãe tem uma propriedade próxima aqui da cidade. E a gente precisou. Primeiro a gente procurou, né, os profissionais da área que trabalhassem com isso, né, abertura de poços artesianos, com maquinários, tudo, né, mas aí o valor ficou muito alto por orçamento, né. Então a gente decidiu a gente mesmo cavar o poço, né. Só que aí a gente teve que fazer o poço num diâmetro que a gente pudesse trabalhar dentro, né. Então trabalhou eu, a minha esposa Simone e a minha mãe, né? Nós 3 cavamos um poço, né? Um poço caipira, né? E em um outro dia até quero falar melhor disso, né? Que foi uma experiência maravilhosa, né? Eu consegui encontrar água, né? Usando um pedacinho inclusive de cobre, né? Foi uma experiência maravilhosa. A gente conseguiu encontrar água, a gente abriu o poço e temos água lá na propriedade lá, né? Até hoje.
Mas o que eu quero dizer é que quando a gente chegou aonde tinha água, lá embaixo, né? Lá embaixo, foi muito difícil trabalhar, porque você não consegue vedar água, você não consegue trabalhar onde a água começa a brotar, entende? É uma coisa assim, você precisa de uma técnica muito engenhosa mesmo para você vedar água ou extrair aquela água, né? Sugar aquela água para você poder escavar e continuar descendo cada vez mais para baixo, né? Então a gente sofreu muito tempo trabalhando dentro de água, tentando vedar água, e você não consegue, né? Porque ela tá, assim, quanto mais você mexe, mais você tá dando abertura para ela vir, né? Que é o lençol freático, o veio de água. Então Jó está dizendo aqui, ó, voltando para o texto, né? Esses homens que descem, né, nesses lugares para fazer esses trabalhos, à procura de pedras, fazendo o minério, né, tirando cobre, prata, etc, 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 que a gente já falou acima, chegam em algum lugar, por exemplo, no seio da montanha, aí são duas situações, né? Porque quanto mais alta a montanha, mais alto você vai lá em cima, você encontra água potável, né? É um mistério muito lindo isso, né? Quanto mais baixo, lá embaixo, no vale, né? Mais fundo você tem que cavar para encontrar água. Se você vai na montanha, você encontra água com facilidade. É um mistério, né? E então esses homens, né? Para eles poderem trabalhar, ou eles têm que tapar o veio de água, que tá, o lençol freático tá ali, né? E para eles continuar escavando, fazendo o trabalho deles. Então isso requer uma sabedoria, requer uma técnica gigantesca. Então Jó está elogiando esses homens, né? Eles fazem isso, eles conseguem tapar o veio de águas. Quando eles conseguem tapar esse veio de água, eles conseguem descer mais para baixo, né? Quanto mais eles vão descendo mais para baixo, né? Aquele veio de água que foi tapado lá em cima, ele perde a força, né? Porque eles estão abrindo um buraco embaixo. Em alguns aspectos, a volta da montanha vai perder a vida, porque as nascentes, os ribeiros, os animais, as vegetações que dependem daquele veio de água que estava nascendo ali, vão ser prejudicados. Olha só para você que do literal, de uma engenhoca sábia, começa a acontecer uma destruição, né? Uma defadação, começa a entrar defasar, né? A paisagem, em volta da montanha começa a morrer a vegetação, os animais, começa a perecer porque acabou a água, porque o homem tapou o veio da água, né? Olha para você ver, vai partindo para o lado profético, né? Em outro momento Jó ainda vai falar que os rebanhos, né, de Temã, os rebanhos de cabra, de animais que andam vagueando pelo deserto em volta desses montes, dessas montanhas, eles chegam até morrer de sede, porque não encontram água, né? Porque o veio de água foi tapado, né? Então, seja, de uma coisa literal, de um trabalho braçal do homem, né, ele está acabando com a natureza, né? E isso, né, traz um sentido espiritual para nós também, né? Porque mas essa parte do espiritual eu prefiro trabalhar ela na parte 2, porque é um assunto muito grande, né? A parte espiritual é muito mais maior do que a parte literal, né? Então tá. Então a gente está aqui no verso 11, né, onde os homens tapam o veio de água. Ok. Verso 12. E tá ventando, tá, querido? Não sei como é que vai ficar o áudio. Tomara que não fique prejudicado, né? Apesar do equipamento ser bom, mas às vezes, dependendo do sentido que o vento estiver vindo, ele pode causar alguns ruídos. Verso 12. Mas aonde que eu posso encontrar sabedoria? E aonde que é o lugar do entendimento? Já faz uma pergunta, né? Depois daquele trabalho todo ali, com a sabedoria do homem, né? Ele faz uma pergunta espiritual. Onde que eu posso encontrar sabedoria? E aonde é que eu posso achar o entendimento? Verso 13. O homem não conhece o valor dela quem? Da sabedoria. Nem se acha na terra dos viventes. Verso 14. O abismo diz, a sabedoria não está em mim. E o mar vai dizer, comigo também não está. Verso 15. Não se dá por ela um ouro fino, nem se pesa prata no câmbio dela, né? No câmbio, Aí é um assunto mais difícil de entender, né? Verso 16. O seu valor não se pode avaliar nem pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela zafira. 17. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal, nem se trocará por joia ou por ouro fino. Então você veja que ele está comparando, né? As mais preciosas pedras que existem, né, no mundo, escondidas, né, debaixo da terra, é claro,
né? Por mais sabedoria que o homem tenha, por mais que o homem consiga extrair esses materiais valiosíssimos, né? Ele não sabe o valor dela, da sabedoria, né? Que Jó está falando aqui, né? Ela faz esquecer o local do cristal, ou a aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas. 19. Ele não pode nem ser comparado ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar pelo ouro fino. Mas de onde, pois, vem a sabedoria? Aonde que está o lugar, a habitação do entendimento? Jó está perguntando. Está falando coisa literal, falando de coisas preciosas, valiosíssimas, né? Eu até acredito que Jó, por na época ser o homem mais rico da terra, né? Ele era um mega empresário que trabalhava com isso, com certeza, né? Para extrair essas informações, né? Sem dúvida. 21. Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu, né? Então ele está relacionando com o abismo, está relacionando com o mar e está relacionando com o céu. O animal pode voar até muito alto, ele não consegue encontrar sabedoria ou visualizar, saber dela. Pode estar lá no abismo, não sabe, não está lá. Pode estar no mar, mas o mar também diz, ó, não está comigo. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, né? O abismo e o mundo dos mortos, né? O abismo é um local assim bem difícil de se expressar, né? Mas é um local de profundidade, distante da compreensão da mente humana, né? Tanto física quanto espiritual, né? É um lugar distante. E Deus entende o caminho do seu lugar, né? Então Deus sabe o caminho da sabedoria, Deus sabe onde está o entendimento, né? O abismo e os mortos, né, estão dizendo, né? A morte está dizendo. Verso 23. Deus não entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. 24. Porque ele perscruta até as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus, né? 25. Quando ele quem Deus, regulou o peso do vento, será que vento tem peso? Né? A morte está dizendo isso, né? Interessante é isso, né? A morte que está dizendo, né? Quando Deus regulou o peso do vento e afixou a medida das águas, né? Então a água também tem uma medida, né? E Deus fixou uma medida para ela. Verso 26. Na verdade, ele falou a morte, diz, né? Mas quem está falando na verdade é Jó, né? A morte só diz, né? Nós ouvimos falar da sua fama e tal, mas Deus conhece o caminho do seu lugar. Depois Jó continua, retoma a fala, tá? Não é que a morte está tendo sabedoria para falar essas coisas. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, 26. Quando ele determinou as leis para a chuva e o caminho para o relâmpago e os trovões, né? Então tudo isso, né, tá falando o quê? De coisa literal, né? Que tem vento. Não sei se o vento pode ser calculado o peso, mas a força sim, né? A velocidade, né? A intensidade do vento. A chuva, né? Tem a certa quantia. Deus direciona, Deus aponta. Olha, eu quero que o raio caia ali, né? Tem uma tradução que vai dizer em áudio, né? Não escrita, mas a pessoa quis embelezar o assunto, né? A pessoa diz assim, né? No áudio. Deus pega um anjo, coloca o raio na mão dele e faz ele lançar o raio aonde ele quer que o raio caia, né? No caso aqui está escrito assim, né? Quando ele determinou as leis para a chuva e o caminho para o relâmpago. Então o relâmpago tem um caminho, né? Então tem um anjo que lança o relâmpago naquele caminho, naquele local que Deus quer que ele vai. E também os trovões, né? Que vai falar de coisas espirituais, né? Relâmpago, caminho, tempestade, vento, tudo isso vai falar de coisas espirituais também, lá no livro do Apocalipse, né? Verso 27. Então viu ele a sabedoria, e aí a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Então Deus viu a sabedoria, esquadrinhou, esmiuçou, detalhou essa sabedoria, né? Depois que ele esquadrinhou, ele estabeleceu, né? E disse para o homem. Depois que Deus fez tudo isso, ele disse para o homem.
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento, né? Então você vê que tamanho de rodízio que Jó fez para explicar duas palavras, né? Entendimento e sabedoria. Então o homem que teme a Deus, ele encontra a sabedoria, é o princípio da sabedoria. Mas não quer dizer que ele está salvo, não quer dizer que ele já chegou no limite, né? Vamos dizer assim, no auge. Não, ele apenas encontrou a sabedoria, começou a temer a Deus, é o princípio. Opa, a sabedoria está relacionada com ter medo, temer a Deus. E Jó vai falar aqui, eu não lembro o capítulo, mas ele vai estar se lamentando por causa das chagas, do pavor, do terror que o envolvem, né? Deus me cercou de todos os lados e para onde eu olho eu só vejo trevas, né? Pavor e medo tomaram conta de mim. Mas eu não tenho medo do pavor nem do medo, muito menos da escuridão. Eu tenho medo de Deus. Ou seja, Jó sabia que as coisas que estavam acontecendo com ele eram trevas, eram coisas malignas. Mas ele disse: eu não tenho medo dessas coisas, das trevas, dos demônios que me atormentam, das chagas, dos vermes que é a minha coberta, da escuridão que me cercou. Eu tenho medo de Deus, né? O meu temor é Deus. Então o homem que começa a temer a Deus encontra a sabedoria. Só que a sabedoria precisa ser trabalhada. Assim como o homem tem sabedoria para escavar o poço, encontrar as pedras preciosas, trazer a luz para o mundo, né? Olha só o que eu encontrei lá na profundidade. Olha a preciosidade dessa pedra. Olha essa joia, que coisa linda, né? Eu a revelei com a força do meu braço e com a sabedoria que Deus me deu. Eu a manifestei. Olha aqui, tá vendo? Só que a pedra, depois que ele encontra, ela precisa ser trabalhada, né? Ela vai para os lugares lá onde é afinada, refinada, polida, sei lá, né? Ela precisa ser trabalhada, né? Para daí então ter um valor de comércio para o homem, né? Enriquecer mais ainda, e aí vai, aí vira, aí parte para a Babilônia, não tem jeito. Para a meretriz, né? Comércio. Então Jó está dizendo que quando eu temo a Deus, eu encontro a sabedoria, né? Agora eu preciso trabalhar essa sabedoria, né? Que a gente sabe que é Cristo, né? A sabedoria de Deus é Cristo, é óbvio, né? Ele manifestou a sabedoria que é Cristo. E através da sabedoria de Cristo, o homem vai ter o entendimento, ele vai trabalhar o entendimento. Para que serve o entendimento? Para poder mexer com a sabedoria, porque a sabedoria é uma coisa fantástica, mas precisa saber mexer com ela, entende? Por isso que muitas pessoas são salvas, encontraram a Cristo, encontraram a sabedoria. Mas só por ter a sabedoria, muitas pessoas não vão conseguir o entendimento e vão perecer, como está lá, por exemplo, em Oséias, né? O meu povo perece porque falta o entendimento. Então Deus não está, o profeta Oséias não está, é Deus também, né? Não está dizendo que os ímpios e os pecadores estão perecendo porque falta entendimento. Não. Oséias está dizendo, o meu povo, quem que é o povo de Deus? É o povo que recebeu a Cristo, é o povo que já possui a sabedoria. O povo que já possui a sabedoria está perecendo porque não está tendo o entendimento. Lembra das perguntas de Jó? Aonde que eu posso achar sabedoria? Aonde que está o lugar da sua habitação? Onde que está o entendimento? Como que eu posso obter o entendimento? Você vê que é uma pergunta simples, mas ela é muito profunda. Você entende? Eu posso ter a sabedoria que é Cristo, mas se eu não tiver o entendimento, eu vou perecer. Como Oséias está falando, como Malaquias fala, que os sacerdotes da época, né, desprezaram o entendimento de Deus. Então os sacerdotes que Malaquias está acusando também era povo de Deus, ou foi um povo de Deus na época, entende? Até um certo ponto. Sendo povo de Deus, o sacerdote devem dominar o conhecimento. O sacerdote deve falar a verdade. E todo homem que estiver perdido na terra deve procurar o sacerdote para obter entendimento a respeito da verdade. E Deus está acusando os sacerdotes da época, através do profeta Malaquias, que os sacerdotes não falavam a verdade. Os sacerdotes não instruíam o povo com entendimento, porque o próprio sacerdote abandonou o entendimento. Abre aspas, possui a sabedoria, tinha a sabedoria dada por Deus, que é Cristo, oculto no Antigo Testamento, né? Mas é Cristo, sabedoria é Cristo. Quando o homem passa a ser povo de Deus, ele tem Cristo, ele tem sabedoria. Só que se ele não trabalhar o entendimento, se ele não obter o entendimento,
ele vai perecer, né? Mas essa parte do entendimento, ela vai mais além, queridos, ela vai longe. Isso é só uma introdução, né? Vai ter a parte 2 para falar do entendimento. Porque esse vídeo, né, esse assunto aqui, eu vou trabalhar mais a sabedoria do que o entendimento. Mas eu já di uma introdução a respeito do entendimento, para vocês verem o que exatamente Jó está querendo dizer, né? Ou as escrituras, melhor dizendo. Vamos lá agora em Deuteronômio, né? Capítulo 30. Vamos ver lá o que Moisés escreveu a respeito do assunto, né? Verso 11 ao 14 eu vou ler. Porque este mandamento que eu hoje te ordeno não está demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Então, Deuteronômio 30, do 1 ao 10, Deus está falando para os filhos de Israel: olha, eu estou colocando diante de vocês os mandamentos, né? Os mandamentos, se vocês obedecerem, né? Vocês vão ter vida eterna, vocês vão viver, vai ser abençoado o campo, a cidade, o vosso ventre, etc, etc, etc. Mesmo que no futuro eu vos espalhe entre os povos, entre as nações, lá onde vocês estiverem, lá no futuro, se vocês se converterem a mim, né, e o coração de vocês ser circuncidado, o coração da vossa descendência ser circuncidado, e vocês voltarem a mim, a temer o meu nome e obedecer os meus mandamentos que hoje vos escrevo, eu vos ajuntarei de novo. Vos ajuntarei de novo para que vocês aprendam a temer o Senhor, etc, etc, etc. Aí entra no 11, né? Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem vai subir nos céus que nos traga e nos faça ouvir? Quem é que vai pegar os 10 mandamentos que está no céu, trazer até a gente e ensinar a gente a obedecer os 10 mandamentos? Né? Uma pergunta. Para que nós possamos. Nem está além do mar para dizeres: quem que vai passar além do mar para que nos traga e nos faça ouvir, para podermos cumprir? E aí o próprio Moisés, se é que é Moisés que escreveu, né? Que eu não tenho certeza. 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires, né? Então, qual é o termo que Moisés, ou o escritor de Deuteronômio, está usando? Os 10 mandamentos não está nos céus, nos altos céus, né? Lembra lá que Jó falou das aves dos céus, os que habitam nos céus, não conseguem visualizar, não conseguem entender o caminho, a vereda da sabedoria. Falou do mar, do abismo, dos mortos, né? Que a sabedoria não estava lá também. Não está lá no mar e não está nos altos céus os 10 mandamentos. Está na tua boca e no teu coração, perto de ti, para que você possa cumprir. E olha só, Paulo vai repetir isso aqui, ó. Vamos lá para o livro de Romanos. Romanos capítulo 10, do 5 a seguir. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Então veja que Moisés pregou para quem vivia na lei dos 10 mandamentos literais e cumpriu os 10 mandamentos, né? Sacrifícios, sábados e tudo mais. Mas existia uma justiça decorrente da fé, né? Justiça decorrente da lei e justiça decorrente da fé. Justiça decorrente da lei implica em guardar sábado, 10 mandamentos, todas as ordenanças, estatutos e juízos, na risca, literalidades, né? Essa pessoa pode viver por ela, pode ser salvo, sim, mas também ele pregou uma justiça decorrente da fé, né? Que é uma circuncisão que acontece no coração. A circuncisão acontecia no corpo do homem, né? Mais precisamente no prepúcio, né? Que é a lei, né? Cortava a carne do homem, né? Era uma marca na carne. Essa circuncisão da fé, ou a justiça decorrente da fé, é a circuncisão feita no coração, e ela é espiritual, né? Porque ela diz que é justiça vinda pela fé. A mesma que Abraão, Jacó, Isaac, né? Embora eles tiveram a marca literal, né? Mas no coração eles foram, né? Deus já percebeu antes dele pedir esse sinal na carne, no coração eles já tinham essa justificação, né? Pela fé. Não perguntes no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto, ou quem descerá ao abismo ou no mar,
isto é, para levantar Cristo entre os mortos, porque se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que invocar, todo aquele que nele crê não será confundido, né? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa sabedoria, né, que está falando de tirar Cristo, né, trazer Cristo do alto, jogar ele lá embaixo nas profundezas, fazer ele ressuscitar, voltar para o alto e dar dons aos homens, né, da vida eterna para os homens, da salvação para os homens, né, da sabedoria para os homens serem salvos, né. Aí entra o X da questão. Se eu crer e confessar, né, que Jesus morreu, ressuscitou, perdoou os meus pecados, né, eu sou salvo. É uma coisa. Agora eu preciso trabalhar a minha salvação, entende? Não é só confessar, não é só invocar o nome do Senhor que eu estou salvo. Não é isso, entende? Existe um trabalho agora a ser feito na minha salvação. Mas a primeira parte que é impossível para o homem fazer, porque o homem não consegue subir lá em cima, o homem não consegue descer lá embaixo. Isso Cristo fez por nós. Trouxe o mandamento, né? E isso está profetizado na lei. Então, agora já está no nosso coração, entende? Já está na nossa boca. Clamei, criei, não fui confundido, estou salvo, beleza. Pela fé. Agora eu preciso trabalhar essa salvação. Como? Com o entendimento, entende? Aí agora eu vou precisar do entendimento para trabalhar essa sabedoria, para trabalhar essa salvação. Entende? Então ter a sabedoria, mas não ter entendimento, não é sinônimo de vitória, né? Não quer dizer que o jogo já foi vencido, entende? O vento aumentou. Não quer dizer que eu já estou salvo, não quer dizer que já, né, pode bater o martelo, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. Não é assim, tá? Eu preciso trabalhar a minha salvação por meio do entendimento. Amém? Então esse vídeo fica por aqui, né? Que eu falei da sabedoria, da salvação, etc. E agora no outro vídeo eu vou trabalhar a respeito do entendimento. Eu não vou usar o livro de Jó, porque eu já falei, né? Eu vou usar outros textos, mas que vai estar implicitamente ligado a esse assunto, tá? Sabedoria e entendimento, né? Então agora o outro vídeo vai falar do entendimento. Quando a gente não tem o entendimento, a gente é enganado, entende? E aí o engano rouba a nossa salvação. O engano rouba ou substitui a nossa fé por outra coisa, entende? Aí vai entrar por um caminho sem volta, né? Sem volta. É um caminho muito árduo, muito difícil de retornar. Uma vez que você entra para ele, por este caminho, você vai ter sérios problemas para sair dele, né? Porque aí você se desviou, né, da sabedoria, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus permitir.